Olá a todos! Hoje vamos percorrer um arco profundo da história da salvação. Vamos entender como a Eucaristia emerge como o eixo que conduz a humanidade da sombra à realidade plena, sob o olhar do magistério. A paixão de Cristo consuma o que chamamos de pedagogia do alimento. Aquilo que no Egito era uma promessa e em Belém um sinal, atinge no cenáculo e no Calvário a sua plenitude absoluta. Cada detalhe bíblico que vamos narrar agora converge para um único lugar, o altar. É ali que o sacrifício do Calvário se torna presente como o pão da vida eterna. A nossa redenção não é um evento isolado, é uma promessa que atravessa séculos. Se olharmos para o Êxodo, a libertação do povo hebreu estabelece a estrutura jurídica do que Cristo realizaria na cruz. Naquela época, sob a orientação de Moisés, cada família judia deveria imolar um cordeiro sem mácula. O sangue era aplicado nos umbrais das portas para proteção, mas o magistério sublinha um detalhe vital da instrução divina em Êxodo 12: comerão a carne naquela noite. O cordeiro não era apenas morto, ele tornava-se alimento em um banquete sagrado. A igreja ensina que sem a participação no banquete, a aliança não se consumava. O sacrifício exigia a comunhão física com a vítima. Essa sombra do Antigo Testamento revela que a salvação não é uma ideia, mas uma incorporação. Jesus, ao instituir a Eucaristia, resgata este rito. Ele é a vítima pascal que deve ser recebida para que a libertação da morte seja eficaz em nós, seguindo para o nascimento de Cristo. Vemos o Verbo Eterno assumindo a natureza humana para ofericlar em sacrifício. E a narrativa de Lucas é carregada de simbolismo litúrgico. Maria dá à luz em uma gruta e deposita o menino em uma manjedoura. O nome da cidade, Beit-Lehem, significa literalmente casa do pão. Santo Agostinho observava que, ao ser colocado onde os animais buscam sustento, Cristo se apresenta como o verdadeiro alimento da humanidade. Até as faixas que o envolvem prefiguram os lençóis fúnebres do sepulcro. Desde o primeiro instante, o berço e a cruz estão unidos. Há um fato específico da paixão registrado por São João que garante a identidade de Jesus como o Cordeiro do Êxodo. No alto do Gólgota, por ser véspera de sábado, as autoridades pedem para quebrar as pernas dos condenados. Ao chegarem a Jesus, os soldados veem que ele já havia expirado. Em vez de quebrarem seus ossos, um soldado perfura o seu lado com uma lança, de onde jorra sangue e água, menos símbolos do batismo e da Eucaristia. Aqui se cumpre a profecia de Êxodo: não lhe quebrareis nenhum osso. Assim como o Cordeiro Pascal deveria ser mantido íntegro, o corpo de Cristo permanece intacto. Ele é o sacrifício perfeito. Após o milagre da multiplicação dos pães, ocorre um dos momentos mais decisivos da vida pública de Jesus, relatado no capítulo 6 de São João. Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando os ouvintes murmuram, Jesus não suaviza o tom. Ele intensifica o realismo, usando termos que remetem ao ato físico de comer. O resultado? O primeiro grande cisma. Muitos deixaram de segui-lo, mas Jesus não recua para dizer que era apenas um símbolo. Ele prefere a solidão à renúncia da verdade. A resposta de Pedro: a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Torna-se o fundamento da nossa fé eucarística. Na noite em que ia ser entregue, Jesus altera o rito milenar da Páscoa. Ele toma o pão e o vinho e profere palavras de identificação absoluta: isto é o meu corpo. Para a igreja, o cenáculo e o Calvário não são eventos distintos, mas duas dimensões de um mesmo sacrifício. No cenáculo, Cristo antecipa sacramentalmente o que ocorreria fisicamente no dia seguinte. Ao dizer: fazei isto em memória de mim, ele institui o sacramento da ordem, garantindo que seu sacrifício seja tornado presente em todos os tempos. Enquanto outros evangelistas focam na consagração, São João descreve o lava-pés. O magistério vê aqui a demonstração prática da Eucaristia. Aquele que se faz alimento para a alma é o mesmo que se faz servo. É a união da teologia do avental com a teologia do altar. No Calvário, o que era pão e vinho no cenáculo torna-se de forma visível e cruenta, corpo entregue e sangue derramado. A igreja ensina que a cruz não é uma derrota, mas a hora de Cristo. O sangue que jorra do peito aberto é o que purifica o templo do coração humano. Na missa, não repetimos o sacrifício, mas tornamos presente aquela mesma e única
oferta. Anos depois, São Paulo confirma que a igreja primitiva não via o rito como um símbolo, mas como realidade objetiva. Ele escreve aos Coríntios advertindo que quem come do pão ou bebe do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pensem bem, não se comete um crime de sangue contra um mero símbolo. Se a Eucaristia fosse apenas uma lembrança, a falta de respeito seria uma ofensa à memória, não um crime capital. Essa severidade fundamenta a doutrina da transubstanciação. Para a Igreja, a gravidade da pena confirma a realidade da presença. Esta narrativa que começou no Êxodo termina na eternidade. O magistério sustenta que a Eucaristia e a paixão são as duas faces da mesma moeda. A paixão é o sacrifício histórico. A Eucaristia é o mesmo sacrifício de forma sacramental e perene, unidos por cada detalhe como o dos ossos não quebrados. Cristo permanece como a vítima íntegra, que se oferece continuamente para que tenhamos vida.